Olá, olá, família do Tarô e Oráculos. Vamos falar um pouquinho sobre o mês de janeiro, sim, porque ele ainda não acabou e ainda é tempo de falar sobre ele. Então, janeiro é o primeiro mês do nosso atual calendário gregoriano, né, que nós seguimos aqui no Ocidente, e ele traz em si a semente, né, da renovação, mas ele ainda guarda alguns elementos do passado, do ciclo que se findou. Então, é um período adequado para nós nos livrarmos do velho, apenas retendo os aprendizados, né? E para a gente realmente planejar o início do novo na nossa vida, as novas conquistas, as mudanças que queremos fazer e as realizações. Veja que eu falei sobre realmente planejar, sabe, gente? Colocar no papel. Eu sim, eu sou aquela do papel. Mas você que aí é da nota no celular, da planilha no computador, enfim. Coloca no papel, sendo esse papel real ou figurado, tá? As suas metas, as conquistas, as realizações que você quer alcançar. Lembrando que para isso a gente precisa fazer mudanças nas nossas vidas e as próprias mudanças, elas já são grandes realizações. E algumas deusas, na verdade muitas, elas são associadas ao mês de janeiro, tá? Entre elas Hathor, Atena, Cibele, Gaia. Mas, por orientação da deusa, eu escolhi a Baba Yaga também, né? Gosto bastante. Eu escolhi aqui, ó, as Nornes, é uma das deusas, né? Que na verdade são três aqui, associadas ao mês de janeiro. E essa foi a minha escolha para trazer aí inspiração para nós, para o nosso mês de janeiro. E aí eu notei aqui uma coisa muito interessante, olha, apesar das diferenças geográficas, climáticas, mitológicas e sociais, todas as antigas culturas tinham cerimônias específicas para fechar um velho ciclo e celebrar o início de outro. E a nossa memória ancestral, ela guarda os registros dessas celebrações que eram feitas pelos nossos ancestrais e até mesmo por nós mesmos em nossas vidas passadas. E hoje nós podemos utilizar esses registros e criar os nossos próprios rituais. Então, nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre as Nornes e você vai poder aí fazer o seu próprio ritual junto com essa deusa ou deusas para marcar o fim do ano que passou e o início desse novo ano, tá? Então, as Nornes, elas são as deusas vikings do destino, tá? Elas eram filhas de um gigante e elas eram não, elas são, porque para mim elas são. Elas não são uma mitologia que ficou lá no passado, não, elas são. Então, elas são filhas do gigante Norvi ou Norvi e são três irmãs que vivem sob a árvore do mundo, a Yggdrasil, ou seja, deusas nórdicas, né? Na esfera de Asgard. Os nomes delas são, vamos lá, vamos pra colinha, gente, eu anotei aqui, ó. Urd, destino, Verdanik, necessidade e Skuld, existência. Provavelmente a pronúncia não tá correta, tá? Mas é isso aí. Elas governam o passado, o presente e o futuro. Elas ungem as raízes, né, da Yggdrasil diariamente. Então, diariamente, elas utilizam um unguento feito com terra e com água para manter aí a saúde, as boas condições dessa árvore, né, impedindo que ela venha a apodrecer
e fazendo com que ela continue viva. Isso representa o grande poder das Nornes, capaz de proteger, manter e sustentar a ordem cósmica. A deusa Urd, tudo retorna, sendo que seu nome significa primordial ou antigo. Skuld representa o que pode ser descoberto ou feito. Daí a ligação com aquela parte que eu falei de nós fazermos os nossos projetos e colocá-los em prática. E Verdanik representa o que deve criar ou retornar ao poço, que deve cair ou retornar ao poço de Urd. Lembra que a Urd tudo retorna? Presentes no nascimento das pessoas, elas designam os seus destinos e cortam o fio de suas vidas ao final de suas existências, né? Ou seja, quando nascemos, elas estão ali e quando partimos deste mundo, elas também estão presentes. Elas interferem até mesmo na vida dos próprios deuses, tá? E transformam as leis do universo, as leis cósmicas. Além disso, elas têm como função encontrar no mundo mulheres grávidas para que as almas possam encarnar aqui nessa terra. Esses são alguns dos fatos que demonstram a ligação das Nornes com o mês de janeiro. E aí, né, com base nisso, nós podemos, como eu disse, fazer um nosso ritual aí de celebração com essas deusas, né? Como eu posso fazer esse ritual? Como o seu coração desejar, da maneira mais simples que o seu coração arder, tá? Quando você pensar, vou fazer tal coisa. Simplesmente pedindo ali a companhia delas e o auxílio delas para a concretização daquilo que você deseja para esse seu novo ano, tá? Essa carta aqui é uma cartinha de um oráculo do Claudinei Prieto, é o oráculo da Grande Mãe, tá? E nela tá escrito assim, ó: o destino traz as possibilidades iluminadas. É um oráculo muito bonito que tem infinitas deusas, né? E essa carta fala das infinitas possibilidades que as Nornes podem nos ajudar a concretizar.